Tomara eu que ano que vem o Sampaoli fique e bote a cara, cobre, peça jogador, peça o Haaland no Manchester City. Tem que pedir jogador bom. Eu tô cansado de jogador ruim. A nossa solução é o Coelho, que foi destaque no Atlético Paranaense ano passado, caiu para a Série B, que é fraco. É fraco. O Coelho não pode ser a esperança do Galo para ano que vem. O Lianco, depois eu vou bater mais no Lianco, que é um zagueiro comum, que se acha. Então, espero que 60%, 70% vai embora no que vem desses jogadores medíocres, descompromissados. E eu quero ver na cobrança da minha parte, vai ser muito pesado. O Galo fazia gol, inevitavelmente eu vivi todos os pesadelos e fantasmas da temporada. A cada gol, aquela bola na área que o Dudu pegou de primeira, eu lembrei do Scarpa levantando a bola pro Biel contra o Lanús. Não comemorei nenhum gol do Galo. O Galo fazia o gol, minha reação era assim, ó. Gol. Será que estava impedido o gol do Alonso? Não, estava impedido não. Mas tá bom. Vou comemorar o quê, gente? Eu sempre olho, até isso você é birrento, teimoso. Não é à toa que eu não gosto do seu jeito de ser técnico, né? Nada contra a pessoa, porque eu não conheço. Mas como treinador nunca me agradou, não me agrada. Se algum dia me agradar, eu vou vir aqui falar que ele mudou e eu passei a agradar. Beleza. Cara, por que o Sampaoli não colocou uns 4, 5 minutos da base? O jogo estava liquidado. Não tinha como, qualquer risco. Time do Vasco reserva, com um jogador a menos, já estava 3-0 para o Galo. Botasse uns 4 meninos da base para terminar o jogo, sem piolho. Birrento, teimoso. Você mesmo já falou que não quer o Gabriel Menino. O que foi colocar Gabriel Menino para jogar, velho? Botasse os meninos da base, sem piolho. Ô, gente, não tem jeito, eu não consigo. Eu não consigo uma justificativa para falar alguma coisa positiva do Sempiolo. O Paulo Brax, ele fala que a dor que ele sente, ele sabe a dor que o torcedor sente. Você não sabe, Paulo Brax, com todo respeito. Você até que é atleticano, tem foto sua na arquibancada, mas virou funcionário, é outro sentimento, você começou a trabalhar com futebol, você não sente o mesmo que o torcedor do Galo. Ninguém sente. Ninguém. Dentro do clube ninguém entende. Talvez os funcionários que não são da alta cúpula, esses sim, eles vão entender essa dor, eles sabem o nosso sofrimento, sabem o quão doído está sendo os últimos 2 anos. E nós brigamos para não cair ano passado, esse ano, durante boa parte do campeonato, nós brigamos para não cair, escapamos por pouco, tomara eu, ainda não é matemático, tomara que não aconteça um desastre, porque do jeito que essa SAF caminha, é bem possível que todos os astros se alinhem para mais um vexame, para mais um desastre. Pode ser, tomara eu que não. Mas ano que vem tá a cara do rebaixamento. A cara. Tudo que acontece no Atlético hoje é um milagre o Atlético não ter caído. É um milagre. Ano passado, esse ano, é porque tem muito time pior. É muito time ruim nesse Brasileirão. O Atlético faz força para cair para a Série B. Tomara eu que ano que vem o Sampaoli fique e bote a cara, cobre, peça jogador, peça o Haaland no Manchester City. Tem que pedir jogador bom. Eu tô cansado de jogador ruim. A nossa solução é o Coelho, que foi destaque no Atlético Paranaense ano passado, caiu para a Série B, que é fraco. É fraco. O Coelho não pode ser a esperança do Galo para ano que vem. O Lianco, depois eu vou bater mais no Lianco, que é um zagueiro comum, que se acha. Não pode ser. O Júnior Santos. O Júnior Santos foi artilheiro da Libertadores. Ele fez 6 gols no time da Bolívia. Isso não existe. Parte da tabela. Mais uma vergonha, mais uma vergonha aí do Atlético, da SAF do Atlético, dos gestores, do diretoria de futebol e tudo. Mais uma vergonha, né? Mais uma vergonha. O Atlético não conseguiu terminar na parte de cima da tabela pelo 2º ano consecutivo. Esse ano, a gente, na última rodada, igual eu falei, você matematicamente tinha uma chance de cair, mas era impossível, né, de acontecer. E aí o Atlético venceu o jogo, beleza. Mas Sul-Americana pelo 2º ano consecutivo, né? Sul-Americana pelo 2º ano consecutivo. Se não mudar muita coisa, e principalmente a mentalidade de quem está no Atlético, se continuar essa mentalidade fracassada, perdedora que tem no Atlético hoje,
essa mentalidade de querer colocar os problemas para debaixo do tapete e fingir que tá tudo bem. Não, o Atlético nos últimos 5 anos ganhamos em 21. 22 ganhou lá a Supercopa também, bacana. E de lá pra cá é só mineiro, irmão. Só mineiro que ganhou. Então vamos parar de conversinha. De lá pra cá, o Botafogo, por exemplo, ganhou Libertadores, a gente não ganhou. E Libertadores e Brasileiro, ele ganhou mais que a gente. Pelo menos, pode falar assim, em número de títulos, beleza, mas ganhou melhor, ganhou a Libertadores ou Brasileiro. Né? Então, gente, parar com essa conversinha derrotista no Atlético, essa conversa fiada de derrotado no Atlético, e ter um pensamento diferente aí. Voltar a ter um pensamento vencedor, de time grande, não esse pensamento de time pequeno que eles têm com o Atlético é gigante, mas eles têm um pensamento pequeno, parece que tá disputando, né? Disputando tá bom, contrata mal, monta um elenco aí que não dá orgulho nenhum. Nenhum. Eu espero que 60%, 70% vai embora ano que vem desses jogadores medíocres, descompromissados. E eu quero ver, na cobrança da minha parte, vai ser muito pesada para reforços, para montagem de time, para o pensamento aí de pensamento grande. Porque chega também, esses Guilherme que já estão falando aí, Guilherme dos Santos, chega desses tipos de jogador medíocre no Atlético. Agora tem que pensar grande, chega. E a cobrança vai ser muito pesada. O jogador tem que jogar bola, né? E o Vasco poupou os jogadores titulares, os principais jogadores. Para piorar, um cara foi expulso com 30 minutos do primeiro tempo, ou seja, o time já era ruim, o time reserva do Vasco, do Fernando Diniz, do dinizismo, que eu não gosto de jeito nenhum, com um jogador a menos. Outro resultado não poderia ser, em hipótese alguma, diferente do que foi. Joguinho meio pelada, não quis ir na Arena MRV, quis assistir aqui de casa, quietinho. Não tive tesão nenhum de ir para lá assistir o jogo, mas assisti aqui em casa. Peladinha, meia boca para danar. Vasco veio para perder de 3, mas perdeu de 5. Verdade é essa. Vasco garantido na Sul-Americana, com pretensões na Libertadores de América, se for campeão da Copa do Brasil. Acredito que não vai ser. Nem com o time titular tem caixa para ser campeão da Copa do Brasil, nem com o time titular, muito menos com o Fernando Diniz. E aí o Sampaoli colocou, entre aspas, né, força máxima, vamos pensar assim, né? Entrou com o mesmo esquema de sempre, é o mesmo esquema que ele vai morrer com 170 anos, usando esses 3 zagueiros, 2 alas, 2 jogadores no meio e 3 na frente. Esquema que eu não gosto, discordo veementemente desse esquema. Mas, jogando contra um time reserva com um jogador a menos, qualquer esquema, ok. O Vasco pagou caro por ter optado entrar com time reserva, com um jogador a menos, ficou mais caro ainda. Tem 3 jogos na temporada, no mínimo, isso se eu não estiver esquecendo algum, gritando, direcionando o nome da família. Se isso não dói, não incomoda, se isso não faz tipo assim, porra, eu vou tomar uma atitude, eu vou mudar isso, quer saber? Eu não vou ficar pagando 200 milhões de juros aqui no ano não, porque eu posso pagar isso aqui. Quanto que é? Não, vai empurrar para o ano que vem 2,5 bilhões de dívidas, aí no fim do ano que vem já 3 bilhões, porque uma ação, a Selic não abaixou o tanto que imaginava e tal. Então, acho até que foram poucos protestos hoje na Arena MRV. Estava um pessoal muito feliz de visitar a Arena, aparentemente, um clima de despedida de temporada, mas tivemos protesto lá de fora, mas eu imaginei até que seria mais. Para falar sobre o meu sentimento, não é o sentimento do atleticano nesse momento, eu vou falar o meu sentimento. O Galo fazia gol, inevitavelmente eu vivi
todos os pesadelos e fantasmas da temporada. A cada gol, aquela bola na área que o Dudu pegou de primeira, eu lembrei do Scarpa levantando a bola pro Biel contra o Lanús. Não comemorei nenhum gol do Galo. O Galo fazia o gol, minha reação era assim aqui, ó. Gol. Será que estava impedido o gol do Alonso? Não, estava impedido não. Mas tá bom. Vou comemorar o quê, gente? Vai me desculpar, mas é o Galo em campo. Eu fui poético assim minha vida inteira, cara. Aliás, o Camisa 12 nasceu, não é pro Fael falar de Galo, de volante que sobe um pouco mais, não. O meu livro, a tradução do Sentimento Alvinegro, é poesia pura sobre esse clube, sobre os dias difíceis. Mas tem hora, cara, que você tem que ser mais William Wallace, cara. Você tem que ir mais pra batalha. Ele amava, ele fazia poesias lá, a musa dele, a Bela e tal, as minhas terras, lutar pela minha bandeira e tal. Mas tem hora que tem que ir pro campo de batalha, que não dá pra ficar só na poesia, não, de que era a camisa do Galo em campo. É triste, cara. É triste ver que se deu tantos passos para trás. A cada ano que passa, um elenco pior do que o outro, regredindo, sem aprender com os erros, vendo tanto trabalho ruim sendo feito. É triste, então não há o que se comemorar nesse 5-0, cara. E queria muito, porque até as goleadas são raras. Tivemos gol do Hulk de falta, 2 bolas na trave, uma assistência, gol do Dudu. Faça uma enquete aqui, comente aqui qual que você acha que é a maior contratação do Galo na temporada. Comenta aqui quem foi a melhor contratação do Galo na temporada. E a pior também. Pode comentar aqui. Porém, eu, Fael, vi o Galo encarando um Vasco todo desfalcado, que deixou um monte de titular no Rio, focado na Copa do Brasil, que interfere muito, cabeça lá na Copa do Brasil. Lembra que eu falei antes da final da Sula? Vou tirar meu pezinho dessa aqui, porque eu não quero ficar fora dessa sequência, quero pelo menos ser opção para o treinador no banco, e com cartão vermelho a partir dos 30 minutos do primeiro tempo. Então foi praticamente um jogo-treino ali, um ataque contra a defesa, o jogo inteiro. Tá desvalorizando, é corneta. Pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser, você tem todo o direito. Mas o tom aqui vai continuar sendo de cobrança. Analisando um pouco mais, como a gente faz em todo pós-jogo, quando peguei a escalação, tava lá, eu fui Everson acima dos 30, Saravia deve ter seus 32, Vitor Hugo 34, tô falando mais ou menos aqui, viu, gente? Agora eu vou tentar a idade, não, senão eu vou errar. Alonso, mais de 30, Arana não. Alan Franco e Igor Gomes não. Aí vem a turma da frente. Bernard, Rony, Dudu e Hulk. Só 3 jogadores da escalação atual abaixo dos 30 anos. Não é porque o Sampaoli abordou isso na coletiva. Eu já havia tuitado antes da fala do Sampaoli, porque é o que eu venho observando, que é bom você ter jogador experiente, que não vai sentir demais um jogo decisivo, mas você tem que ter equilíbrio, cara. É importante você ter um Coelho, você contratar um Coelho, acho que quando o Galo contratou tinha 24, 25 anos, o Arana chegou aqui moleque, já tem seus 28, Igor Gomes 26, 27, Alan Franco também 26, 27, mas você não pode ter 8 jogadores do time titular acima dos 30 anos. Assim que estejam todos, coincidentemente, todos no auge. O Sampaoli repete isso depois sobre diminuir essa média de idade. A primeira substituição do Atlético, inclusive, é do Scarpa, também acima dos 30 anos, por volta dos 32 anos também. Idade mais baixa, juventude, é sinônimo de qualidade? Não, as minhas 2 maiores decepções, não sei se são as 2 maiores decepções, mas foram 2 grandes decepções da temporada. Eles têm menos de 30 anos, até jovens, o Renier e o Gabriel Menino. Renier foi um 0 à esquerda nesse elenco até o momento, até hoje, dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. Amanhã completa 6 anos de rebaixamento do Cruzeiro. 7 de dezembro, o Renier não agregou nada, só aquele passe para o Hulk no gol contra o Godoy Cruz, que o Coelho estava de lateral direito, e o Gabriel Menino, que o Cuca substituía ele todo jogo, até que perdeu paciência, ele foi para o banco de reservas, e com o Sampaoli também, não foi como o Vitor Hugo, que começou a ter oportunidade com o Sampaoli,
deslanchou. O Gabriel Menino também foi um jogador que não agregou, não somou em nada na temporada. Então o Sampaoli falou, eu assino embaixo, nessa janela de transferências, além de ter mais qualidade, vai ter que baixar